Próxima sinopse: Spectral Hunter. Nas vésperas do ritual de reconhecimento para que então fosse aceito como futuro líder tribal, Kairu, pela manhã, junto de seus amigos, seus 3 amigos, Berk, Collis e Toru, eu não sei, Torhu ou Toru, eu não sei como é que se lê, é Torhu. Enfim, eu vou ler Torhu. Se bem que Torhu é difícil de pronunciar, eu vou ler Toru então. Igual o das aventuras de Jack Chan. Foram buscar ervas e especiarias que seriam usadas no ritual. O ritual é pro Kairu, talvez? Após se despedirem de todos, eles então partem na velha carroça em retorno à tribo. Já entardecendo, Kairu percebe algo de estranho pelas redondezas. Não havia ninguém nos postos de vigia e estava um mórbido silêncio. Logo, ele salta da carroça e corre em direção às casas. Ao se aproximar, havia marcas de batalhas para todo lado e ali adiante uma pessoa caída. Ele corre para socorrer. É a descrição do primeiro capítulo, né? Ou do início da história. Não é a sinopse em si, mas vai. Vamos continuar. Ele corre para socorrê-la, mas era inútil. Ela já estava morta. Quanto mais olhava ao redor, mais Kairu enxergava o inferno. Havia sangue espalhado por todo lado, corpos sem vida estirados no chão, homens, mulheres e crianças. Desesperado, correndo à sua casa, ele encontra sua mãe, seus irmãos mortos e mais afastado de seu pai, então líder da tribo, empalado por 3 espadas. Saúde pra mim. Enquanto queimava os corpos de seus conhecidos, o alegre garoto se tornava frio debaixo de um céu escuro e jurava mais que tudo vingança sobre quem fez aquilo. Temos aqui a descrição do início da história, mas temos aqui mais ou menos um apanhado geral. Daria pra ter resumido isso aqui bem? Daria, mas o autor se deixou levar. Porque, né, eu critico aqui, mas é sempre um bom sinal de que a pessoa tá empolgada ali com a história dela, então ela vai escrevendo ali já quase como se estivesse escrevendo um livro e não só apresentando ali o conceito. Mas vamos lá. O autor falou aqui no início, né, do e-mail dele, que eu leio só a sinopse, mas no início que ele falou que já tinha um tema e trama a ser seguido. Tema e trama são coisas diferentes. Ele colocou tema / trama. A trama na minha concepção de trama, é a história principal, a linha guia que a gente vai acompanhar. Ou seja, nesse caso aqui, a trama seria: a tribo do Kairu foi exterminada, agora ele precisa buscar e se vingar de quem fez aquilo. Trama. Tema: como a vingança corrompe aqueles, né, ou algo assim. Então vamos supor que a gente vai trabalhar essa história do Kairu, mas focando em como ele deixou de ser alguém feliz por conta de um acontecimento trágico e a vingança foi consumindo ele. Esse desejo de vingança, esse ímpeto de vingança foi tornando ele uma pessoa muito mais negativa. Não só o trauma do passado, mas a vingança em si. Ou, novamente, trama: a família do Kairu foi assassinada e agora ele precisa achar quem fez isso para poder se vingar. Tema: como uma tragédia pode... Quais são as escolhas que você pode tomar de acordo com uma tragédia? Como você pode reerguer a sua vida depois de uma tragédia? E aí, a partir daí, a gente acompanha ele se vingando até algum momento que ele percebe que se vingar não vai resolver nada e ele começa a querer tocar a vida dele de outra forma. E aí ele vai aprendendo a reconquistar a vida dele, né? Então, inicialmente ele teve aquele sentimento de ódio, e aí à medida que a história foi passando, que ele foi buscando aquilo, ele vai percebendo que vai se perdendo e vai tentando retomar a vida. E aí a mensagem para o leitor seria: mesmo que tenha acontecido algo muito ruim com você, é sempre importante manter a cabeça erguida e seguir em frente, continuar vivendo, porque apesar de todos os pesares, a vida ainda é algo que merece e que vale a pena ser vivida. Então isso pode ser o tema da história. A trama é a história em si, é o que a gente vai acompanhar. O tema é o que está sendo abordado, o que aquela história está contando, né? Então, a trama é o que e o tema é sobre. Sobre o que? Acho que eu poderia definir melhor assim. O que a gente está acompanhando? A gente está acompanhando aqui um garoto que está indo se vingar porque mataram a família dele. Isso é a trama. Sobre o que é essa história? É sobre alguém que quer muito se vingar e que vai perceber lá no final que a vingança não trouxe nada de bom. Esse é o tema. Enfim, enxergue o tema como quase a lição de moral que a gente tem nas fábulas, né? Então, quando termina a fábula, você tem ali: qual é a lição dessa história?
Esse seria basicamente o tema. Claro que quando a gente não está falando de fábulas ou de episódios do He-Man, não vai chegar um personagem que vai contar para você qual que é a lição daquela história. Essa lição ela vai sendo percebida e absorvida através ali dos próprios personagens e dos acontecimentos que vão se desenrolando na trama. Então o tema e a trama eles estão sim muito interligados, porque geralmente um serve ao outro, né? De modo que exatamente os acontecimentos da história, ou seja, a trama, a linha principal, que vai desdobrando coisas para desenvolver o tema e para aprofundar o tema da história. Assim como o tema ele é central para que a trama aconteça, afinal de contas uma história é sobre algo, toda história é sobre algo. Mesmo que uma história seja engraçada, ela é sobre piada, ela é sobre graça, ela é sobre aquele acontecimento engraçado ali, e sempre pode se tirar uma ou outra mensagem de uma história, seja ela uma mensagem mais simples, seja ela uma mensagem mais profunda, um questionamento, etc. Nesse caso aqui eu não sei exatamente qual seria o tema a ser abordado, porque também em histórias mais longas a gente pode abordar inúmeros temas a depender do arco que a gente está contando. Eu acho que eu preciso fazer um vídeo aqui diferenciando para explicar talvez o que seja arco e tal, como que funciona essa relação. Eu cheguei a fazer um vídeo falando da diferença sobre capítulo e volume, e eu vi que várias pessoas ainda nos comentários tiveram dúvidas, então eu vou tentar trazer um novo vídeo explicando isso de maneira mais clara ainda, e talvez introduzindo também o conceito de arco. Acho que vai ser interessante aí para pegar aqui. De qualquer modo, cada história que vai ser contada pode ser um tema a ser abordado, mas quando a gente fala de uma trama principal, geralmente essa trama também tem algum tipo de tema, né? No Naruto, por exemplo, a gente teve vários temas a serem abordados e no final ele encerrou com o tema da geração, né? da passagem de geração, da passagem de bastões e de como a história é cíclica, né? Então uma coisa que acontece no passado ela vai tendendo a se repetir várias vezes no futuro. Meio que esse acabou sendo o tema geral, o tema final ali de Naruto. Enquanto no começo tinha muito mais a ver com reconhecimento, com solidão, né? O começo ali, principalmente Naruto clássico, ele fala muito sobre solidão. Esse é o tema da história. Então Naruto, ele é sozinho porque ele nunca teve paz e a vila deixa ele sozinho, né? O Sasuke, ele teve toda essa relação porque o Sasuke também era considerado sozinho porque ele perdeu a família dele e ele se isolou. Ele escolheu ser sozinho depois de um grande trauma na vida dele. Então a gente tinha esse contraponto dos personagens que abordavam a solidão de maneiras diferentes. Conforme a história vai avançando, a gente vai tendo outros temas e no final ele se encerra com esse grande tema de ciclicidade, né? Então, desde lá do Indra e do Ashura, que eram dois irmãos, mas eram dois rivais e tal, e aí era do Uchiha e não sei o que lá, Senju, e aí vai passando de geração em geração essa mesma relação entre vários e vários personagens de amizade, irmandade, rivalidade, repercutindo através das gerações e gerações e gerações, até chegar no final de Naruto com o próprio Naruto e Sasuke, que provavelmente iria se seguir ali com novos personagens.